crer quando tudo está correndo bem, ok, é fácil. Amar quem te ama é fácil. Amar quem te odeia é fácil. Ajudar quem te critica é fácil. Continuar crendo quando tudo parece perdido é fácil. Escrever a visão é fácil. Vamos lá, vou fazer que nem o bispo Maurílio faz. Leia aqui comigo. Essa é fácil, não precisa nem mandar repetir, né? Graças a Deus. É muito sério o que nós falamos 2 meses atrás sobre colocar a casa em ordem. E eu percebo uma coisa, é uma questão de vigilância e constância. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que corre e coloca tudo a casa em ordem, não dá manutenção, daqui 2 anos, 1 ano ou 6 meses, está a mesma coisa. O colocar a casa em ordem requer disciplina e prepara para algo novo. Então isso é literalmente você não aceitar viver da mesma forma, começando nós mulheres com a organização da casa. E é interessante que olhe como o poder de contagiar. O bispo, quando vai fazer alguma caminhada, ele saiu de tênis, né? O chão da minha cozinha é aquele beijinho quase branco. E sabe quando chega, você acabou de lavar ou passar um pano, aí você só vê a digital do tênis, 43, e não tem como falar que não é dele. E ele tem cooperado bastante, mas, acho que foi semana passada ou semana retrasada, chegou o Vitor e a Kate em casa, a primeira coisa que ele falou, tira o sapato. Tira o sapato. É regra da casa. Não pisa no chão. Tênis. E eu falei, gente, eu não falei nada. Você acha que eu ia falar isso para eles? É o dia a dia, né? Mas eu falo, aliás, nós mulheres falando, se todo mundo cooperar com a gente, dá menos trabalho. Eu falo assim, é que a gente não pode medir o amor deles por nós através da cooperação, que senão estaria perdida. Seria nota 0 para todo mundo, não é? Ixi, é isso mesmo. A Tayana falou alguma coisa semana passada, né, para mim. Eu falei, graças a Deus, né, tá no mesmo espírito. Não adianta. Mas tem hora que dá vontade de você falar assim, você não me ama. Como eu não te amo? Porque você suja o chão. Mas não, né? Mas se todo mundo entendesse que a manutenção ajuda a ter organização e a gente tem uma vida mais leve. Então, colocar a casa em ordem, eu estou falando agora figuradamente, não que você não tem que colocar, mas o meu foco hoje, até para escrever a visão, é você e como está a sua vida espiritual. Então, é uma pergunta que é para você responder internamente, como está a sua vida espiritual. E eu dou graças a Deus por esse ministério, porque a gente vem vindo de fortes movimentos, fortes atos proféticos, que é isso que tem sustentado, porque muitos, infelizmente, não estou falando agora uma direta e indireta para ninguém, eu estou falando agora do mundo evangélico. Muitos buscam a mão de Deus e não a face de Deus. E esse último jejum, o primeiro jejum dos 25 dias para mim já foi assim, poderoso. Mas esse último, eu não fiz 7, 8 dias que nem a bispa, mas a gente fazia uma refeição e meia, que a gente tentou ficar ao máximo. Mas isso faz a gente se aproximar de Deus. Porque temos que de estar preparadas
para o momento que Ele vai chamar a igreja. Ou pode chegar a minha hora. Será que eu estou preparada? Você está preparada? Então são ordens simples. Colocar a casa em ordem, ordem simples para te preparar. E se nós vivemos com esse foco na vida com Deus, tudo que a gente aprender, a gente vai conseguir colocar em prática. Olha o que fala em Provérbios 23. Como imaginou na sua alma, assim é. Repita comigo. Como imaginou na sua alma, assim é. Você vê que pensamento, você já ouviu isso aqui, tem presença, sentimento tem presença. E o que você pensa, fica só no pensamento? Não. Desce para o coração. E o coração é as saídas da vida. Então, a maneira que você está pensando não apenas vai refletir na sua vida, como vai refletir no seu caráter. No seu caráter como pessoa e no seu caráter espiritual. Eu falo que o que sempre moldou a minha vida foi a palavra. Eu vou repetir alguns testemunhos que eu já contei aqui, mas eu acredito que tem mulheres que nunca ouviu. Logo que eu casei, eu já tinha raízes em Deus. Raízes, não vou falar profunda, mas eu já era uma mulher enraizada no Senhor. E teve um período que eu fiquei em casa, não trabalhei. E eu e o bispo, a gente sempre foi de oração. Mas é interessante que uma vez que a gente foi orar, eu estava orando pelos móveis da casa, porque eu casei com nada que era meu. Casei com tudo usado. Só um enxoval que era meu. Eu estou pulando a história. E aí eu orava para o nosso carro, orava pelas minhas coisas de casa e principalmente uma máquina de lavar roupa. Lavar calça jeans, toalha e lençol na mão, ninguém merece. Vamos falar 4 coisas que a mulher tinha que ter: micro-ondas, lava-roupa, lava-louça e direito a uma cirurgia plástica na barriga. Acho que isso tinha que virar lei, né? É verdade. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou querendo dizer. Não é para aquelas que ficaram gordinhas e quer perder barriga, não. É para quem teve filho. Tem que ter. Né? Deixei o estético por último. E orando, o bispo falou assim: não ora pelas suas coisas. É como se a fé fosse um vidrinho que era só para aquilo, né? Você tem que orar pelo carro. Porque se eu tiver o carro, eu vou ganhar mais dinheiro e vou comprar tudo que você quer. E eu falava assim: Senhor, não tem dinheiro para o carro, não tem dinheiro para os móveis, não tem dinheiro para nada, eu tenho que orar para tudo. Oração é depósito. Viu, mulheres? Você que quer ter filho ou seu filho é pequeno, você já tem que orar pelo futuro, pela mulher ou pelo homem de Deus, por tudo, já tem que orar. Ou você acha que a Kate e o Guilherme caiu assim? Não, é oração de muito tempo. Aí eu falei: gente, não posso confrontar com meu marido. Eu comecei a fazer período de oração sem que ele estivesse comigo. Eu orava. E a primeira experiência que eu tive com Deus, eu lembro como se fosse hoje. Entre 3 e 4 horas eu dobrava o joelho. Eu fechava os olhos e visualizava tudo que eu queria. Determinado dia, eu acordei desanimada, triste, cansada. E aí de manhã eu fiz uma oração, falei: Senhor, hoje eu não vou dobrar meu joelho, eu só vou louvar e adorar. Porque eu não conseguia falar. E eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma máquina de lavar roupa. Eu fechei meus olhos, eu visualizei uma caixa grande na minha porta. Eu falei assim: Senhor, o Senhor pode fazer alguém entregar errado, alguém ser tocado.
eu queria dar um jeito para Deus. Eu pensei assim, eu quis mostrar, eu acho que eu estava me convencendo de que o impossível ia tornar possível. Fiz tudo o que eu tinha que fazer no meu dia. No horário que eu ia orar, eu tomei banho, lavei a cabeça, não pentei cabelo. Mas eu mal sabia que o meu espírito estava forte. Por isso que a Bíblia fala que no dia da aflição é o espírito que nos sustenta. Então aquela disciplina de oração, de louvar a Deus, saber que o dia da angústia ia chegar. Deu aproximadamente 5 horas da tarde, minha campainha tocou. Eu olho no olho mágico, uma caixa enorme, uma caixa pequena. Isso deve fazer mais ou menos 30 anos. Eu falo, eu me emociono. Porque ali eu comecei a falar em línguas, porque não foi pela caixa, foi a materialização de uma oração. Resumindo, na hora que eu vi que era o bispo, a bispa e o pastor Osmar. Eu falei, eu já vi vocês, eu abri a porta da cozinha e colocar a caixa para dentro, eu nem aí para a máquina. Eu vi naquele momento, nosso Deus vive. Nosso Deus responde fé. Deus faz infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. E esse versículo, assim como imaginou a sua mente. Então eu dobrava os meus joelhos, eu fui, nesse dia eu estava na sala, eu olhei para a porta, eu tenho ainda o hábito de fechar os meus olhos e visualizar. E coincidentemente nesse dia aconteceu isso nesse dia. Ali foi o combustível para a minha vida diária. Eu falo dessa máquina, mas muitas coisas Deus vai fazendo. Porque aí você fala, aí veio os móveis. O bispo não ia fazer isso. Eu contei alguns testemunhos para minha sogra, que nós estivemos lá. E ela que fez até eu lembrar, ela falou assim, nossa, Lia, ela olhou para o Vitor assim e falou assim, eu lembro antes de eu engravidar. Eu lembro quando você sentava comigo, você descrevia o Vitor em detalhes. Tanto físico como a personalidade dele. Eu olho para ele, ele veio igual. Você falava, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. E ele veio, e ela falou assim para mim, eu nunca tinha orado que nem você tinha orado. Quem está cheio da palavra, até na oração é dirigido pela palavra. Aí eu comecei a contar várias coisas para ela, porque eu já aprendi, o bispo ainda não tinha a mesma fé, ou cada um busca do jeito que dá prioridade. Para mim tudo era prioridade. E eu queria os móveis da sala. E um dia, meu sogro foi tocado, falou para ele, filho, faz um orçamento aí, parcela, não sei se foi 3, 4, 5, não lembro. E compra. Ele virou para mim, desligou o telefone. Não, e se meu pai não pagar? E se meu pai não pagar? E aí, como que eu vou pagar? Eu falei, você vai ter coragem de falar não para ele? A gente tem que tomar cuidado com o que fala. A gente foi, comprou, ele só pagou a primeira. Ele realmente não pagou as demais. Mas quem pagou as demais foi ele. Foi o bispo. Eu falei, se ele não pagar, Deus vai providenciar. Deus deu um empurrãozinho para ele. Respondendo a minha oração. Mas isso foi no decorrer da nossa vida. Aí eu aprendi. O que ele ia concordar comigo, orávamos junto. O que ele não concordava, eu falei, não, eu tenho fé para mim e para ele. Você está entendendo uma essência? O peso, ou a responsabilidade, ou o privilégio que você carrega? Você se considera mais forte que o seu cônjuge? Não força física. Você é mais determinada?
Você não acha que certas coisas você faz melhor que ele? A gente, na hora que vai educar o filho, a gente não acha que educa melhor? Na hora que vai comprar uma roupa, na hora que vai arrumar... Não tem muitos detalhes da vida que a gente acha que faz melhor? E eu vou falar uma coisa para você. Não ache isso. Tenha certeza disso. Tanto que o modo de ver a vida é diferente do modo que nós somos detalhistas. Nós colocamos no nosso coração. Nós somos mãe, até para os nossos maridos. Nós protegemos. Nós queremos dar carinho. Nós sonhamos. Na dificuldade nós erguemos eles. Nós queremos o melhor para eles. Eles são práticos. Então eu creio que Deus nos dotou, porque nós somos auxiliadora. Você viu que geralmente o auxiliar e o técnico acaba executando mais coisa do que o próprio chefe? Porque nós temos habilidades que eles não têm. Não estou desmerecendo, não, porque ele é a força, ele é o cabeça, ele é o que protege. Se tem um cão bravo, quem vai na frente é ele. Então, cada um dentro da proporção como foi chamado. Então, vaso mais frágil é para algumas coisas, mas eu creio. Repita comigo, eu sou forte e corajosa. Não fale, não dou conta. Assim como imaginou, assim é. Assim é. Como você está imaginando na sua mente, assim você vai ser. Esse versículo, como imagina a sua mente, assim é a qualidade dos nossos pensamentos que vai definir quem você é. É um reflexo da sua fé. Essa palavra é um momento de reflexão. O que está passando na sua cabeça? Não vai dar certo? Não vai acontecer? Não tem homem dentro da igreja. Mas eu estou tentando tanto tempo e eu não consigo aquele emprego. Mas é difícil aquela faculdade. Mas aquele negócio não foi fechado. Mas o meu filho... Sabe esses... não é assim. Tira hoje. Tira hoje esses achismos. Olha, eu tenho uma lista, eu quis fazer, acho que nem sei se está aqui. Eu quis fazer, depois eu parei de fazer a lista de tudo que eu imaginei. Eu queria ter meu carro. O dia que eu resolvi abrir a boca, você de carro, andar sozinha, esquece. Mulher minha não anda sozinha. Para que carro? Eu tenho carro hoje? Repita comigo. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. O que rege, o que é uma visão bíblica? Se não for contra a palavra, existem propósitos e missões que nós temos que cumprir aqui. É uma visão bíblica. Existem sonhos que você tem. Está contrário à palavra? Não é bíblica, mas não está com... eu quero casar. É bíblico? É uma visão bíblica. Eu quero ter filhos. É bíblico. É uma visão bíblica. Para que você quer casar? Para ser só a rainha do lar? Não, você vai ser a dona do lar. Sabe que você vai trabalhar e muito, vai ser recompensador. Você vai trazer a cultura do reino para o seu lar. A tua mentalidade tem que ser de cuidar e ser cuidada, de amar e ser amada, não fugir das responsabilidades, educar filhos. Visão bíblica é não fugir das responsabilidades que traz consigo aquele cargo. Eu quero ser gerente de tal empresa. Saiba que tem responsabilidades a cumprir. Eu quero ser obreira. Tem obrigações a fazer. Só de você estar aqui, pisando no planeta Terra, você já traz responsabilidade. Então é crescer e evoluir em meio às dificuldades. Pensamento molda a realidade.
Você sabia que o seu pensamento, a maneira de você pensar molda? Eu já falei isso também aqui. Quando eu tinha de 15 anos de idade, era uma época que nenhuma mulher conseguia estágio na área de química. Todo mundo caçou de mim na sala de aula. Eu falei que se Deus preparar, vai acontecer. Eu fui chamada por 3 empresas, sem padrinhos, tá? Só não fui porque o plano é do homem, mas a resposta é de Deus. Deus mudou a rota, né? Eu estava lá no litoral, ele falou, não, minha filha, eu tenho algo para você lá no interior. Deus abalou todas as minhas estruturas. Ele já sabia que eu era uma pessoa de oração e confiava nele. Eu não ia pelo que a maioria falava. E a maioria dentro da igreja e fora da igreja ou naquilo que você trabalha. Molde a sua visão, molde os seus sonhos dentro da palavra. Não, Deus se agrada, então eu vou. E ore, Senhor, vai à frente abrindo caminho, vai à frente usando pessoas. Eu sempre estive em oração. Acho que eu dei tanta liberdade para Deus fazer o que Ele tinha que fazer, que Ele me... Filha, E quando Ele me colocou aqui, o curso que eu fazia não tinha. O inglês que eu fazia não aceitou, eu nem nivelar não aceitou. Escola nenhuma me aceitava e a igreja era totalmente diferente. O que sobrou? Só a Liliane. 30 dias chorando, mas na hora que eu entendi, não. O mais importante é servir a Deus. Depois de 1 ano e meio que minha vida entrou no eixo, que foi quando eu conheci o bispo. Mas eu fui fiel no meu momento de 1 ano e meio de deserto sozinha aqui. Porque eu entendi que não importava o meu plano, mas sim o que Deus tinha para mim. Vamos declarar hoje. Hoje eu vou cultivar bons pensamentos, um coração e uma mente pura, porque isso vai impactar todo o meu futuro. Se eu vivesse de acordo com o que o mundo fala, eu desistiria de tudo. E é assim que você quer viver? E o que Deus tem para você? Quais são os planos do Senhor para a nossa vida? Planos de bênçãos, de paz, para dar o quê? O fim que nós esperamos. É que nós não temos paciência, nós não queremos fazer a nossa parte, não queremos plantar. Quem estava em algum culto que o bispo estava falando de sementes? Ele falou, eu não vou pregar sobre a semente, que é a palavra, e o solo, que é o coração. Mas os seus sonhos, ele também são plantados no seu coração. E ele também tem que ser regado. Eu acho que foi a Mayra, né? Que foi que ela deu um testemunho para mim de um trabalho dos sonhos e você reativou. E eu vejo que você está vento em polpa, né? Você só está que brilha. Ela desenterrou coisas que é o talento. E ela tem investido, e ela tem crescido na área profissional dela. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que enterraram sonhos e talento. E você sabia que esse talento que Deus te deu na tua profissão ou na área que você atua é um propósito, é uma missão? E a gente tem que se revestir, se vestir de força e encarar aí a luta. Acreditar que Deus vai à frente, abrindo caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos, aplanando as coisas, vai colocando as pessoas certas. Quando você vê, você realizou, você fez grandes coisas. Efésios, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, é finitamente ou é infinitamente? É limitado ou ilimitado? Ilimitado. Do que tudo que pedimos ou pensamos, é só o que a gente pede? Pensa também, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Sabe por que eu separei esse versículo? Ele faz mais do que você pensa, além, infinitamente. Você pode usar toda e qualquer expressão para ampliar isso. Além, mais, superior, dobrada, 10 vezes mais, 100 vezes mais do que você pede e pensa. Quem que já teve experiência de só pensar em alguma coisa e acontecer? Quem que ainda não teve essa experiência? É a minoria. Mas quem não viveu ainda essa experiência vai viver. E o importante, de acordo com o seu poder que atua em nós, lembrando sempre, é através de você, é em você e através de você. E você sabe qual é um dos poderes que a gente podia falar de capacitação, mas o maior poder que opera através de você é a fé. A fé move montanhas. A fé aplana montes. A fé muda leis. A fé move coração. A fé cura, liberta, transforma. Eu vejo que hoje, vou me colocar nesse bolo, tá? Tem gente que tem facilidade de vencer enfermidades. Tem gente que tem facilidade de perdoar. Tem gente que tem facilidade de vencer as dificuldades financeiras. Mas tem gente que tem dificuldade de vencer na área familiar. Tem gente que tem dificuldade de vencer uma enfermidade e vence na área familiar. Fala comigo, tudo. É tudo mesmo que Deus pode mudar. Então você tem que acreditar, é o seu filho, é a sua irmã, é seu pai, sua mãe, é o seu marido. Não importa, não alimente a sua fé o que você está vendo hoje. Mas sim o que Deus promete. E é uma promessa, será salvo tu e tua casa. É uma promessa ou não é? E mesmo que se não fosse, a palavra fala, tudo que pedires em oração, crendo, você vai receber. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Eu já falei, pega versículos que ativam a sua fé, que você vai apresentar. Eu, quando apresento minhas firmes razões ao Senhor, não é só o propósito não, é a própria palavra dele. Senhor, o que ligares aqui, o que pedires, clama a mim e responder-te-ei. Isso é ter uma visão. Por isso que quando eu dobro o joelho, e tem coisas, eu vou dar uma palhinha, depois a gente fala, eu continuo. É só porque eu não estou me aguentando, tá? Coloca aqui o meu futuro novo painel. Ah, não dá para colocar aqui no telão? Ó. Pode tirar, depois a gente põe de novo. Eu tenho orado bastante, não só por isso. Eu já vivi muitas coisas de experiências em Deus a curto, a médio, a longo, agora eu vou falar mais, a longo prazo. E eu vou ser mais rápida para a gente não passar. E até minha filha falou, né? Mãe, mas hoje tem até a IA, quem não consegue visualizar, criar fotos para você visualizar. Vamos ler. Então eu fiz a pergunta, o que você tem pensado? O que ocupa a sua mente ultimamente? Eu acho que está em Timóteo, mas não é para abrir nem para procurar. Mas é algo muito delicado. Me perdoe o jeito que eu vou falar, tá? Mas isso acompanha mais as mulheres que os homens. Fofoca, falar dos outros, apontar o dedo nos outros, não é verdade? E quem falar que não é verdade está na Bíblia. Sabia? Que a mulher vai de casa em casa com mexerico. Olha que coisa feia.
Por que Deus não colocou o homem e vai de casa em casa? Porque o homem não faz isso. E se fala, é como mostra que está o coração. Então hoje eu peço a Deus, na minha mente, na sua mente, no seu coração e no meu coração, que purifique, que Ele coloque olhos santos, como fala em Apocalipse, que Ele dê nessa tarde colírio santo, para que coloque nos nossos olhos, para que o que entra através da porta dos nossos olhos só seja coisas boas e puras, para que aquilo que está na nossa mente sejam boas coisas, para que desça no nosso coração, porque é só assim eu vou ter a visão certa. Você sabe que tem gente que não tem tido visão certa porque não tem a mente certa. Liberte-se. Aquela lá está emagrecendo porque está tomando injeção. Ou, eu lembro que teve uma época que eu emagreci tanto, mas foi a dieta certa. Chegaram a me perguntar se eu tinha feito lipo. Eu falei, só se eu fiz lipo no pescoço, lipo no dedo, lipo no braço. Porque quando você perde gordura, você perde tudo, né? Não seria mais fácil perguntar, que dieta que você fez? Ou que remédio que você tomou? Mas lipo, eu fiz lipo na bochecha, então, né? Dá vontade de responder assim. Aí você respira fundo e fala, não, é a dieta cetogênica. Ah, mas você está doida? Eu falei, não, é com acompanhamento médico, não é com imprudência, não. Porque eu ainda tomava sorvete uma vez por semana. Então, olhos santos. Põe a mão nos seus olhos. E repita comigo, Senhor, que a partir de hoje, que eu tenha olhos santos, para que eu possa pensar certo, sentir certo e falar certo. Você crê nisso? Eu creio. Esse trabalho é para moldar a cada um de nós de acordo com a palavra. E nós vamos ser mulheres diferentes. Porque aí vai ter mulher que vai perguntar, o que você faz? Nada, só sigo a Bíblia. Nada é coração puro, olhos puros. E lembrando que se os olhos forem bons, pronto. A gente tem resposta dentro da palavra. O resto está ruim porque os olhos estão ruins. Gente, a gente tem que enxergar isso. Eu passo sempre filtro em mim porque eu sei que eu ainda não estou da maneira que Deus quer que eu seja. Porque se eu tivesse, teria sido arrebatada, né? Se eu não fui, ainda já é um sinal que não está. Entendeu? Eu sempre posso fazer melhor, eu sempre posso fazer mais, eu sempre tenho que mudar. Olha aqui que fala em Abacuque. E o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar aos outros. Então, primeiro ponto, escreva. Escutou? Escreva. Essas coisas que planejei, existem coisas que Deus planejou. Dentre elas, você casar, ter filho, multiplicar e prosperar, possuir a terra, herdar a terra. A exemplo do povo de Israel, a terra é deles por herança, nós também, porque somos herdeiros da promessa de Abraão. Porém, não acontecerão imediatamente. Deus, pastora, não. Quando nós preparamos a nossa mente que não vai acontecer rápido, você acalma seus ânimos. O problema é que nós somos ansiosas. Quem é daquela pessoa que se eu chegar no início do culto e falar, olha, eu tenho um presente para você, quem que vai ficar ansioso o culto inteiro para saber? Seja sincera. A gente teve o chá de revelação da Gláucia
E a Bruna, quem quiser contar algum segredo, pode contar para a Bruna, viu? A Bruna foi a guardiã da revelação da Gláucia. Teve gente que falou para ela, conta para mim, conta só para mim, eu não conto para ninguém. Aí outro, eu não vou no chá revelação, conta para mim. E eu estava perto, eu falava, olha, fica sabendo no dia seguinte, então. Aí teve gente que perguntou, você sabe? Ela te contou? Falei, não, porque eu não perguntei. Eu vou respeitar ela. Eu não fiquei curiosa. Aí eu sei que depois, no final, me perguntaram, você só falou que era menina porque você sabia? Falei, não. Se a mãe tivesse declarado menino, eu ia profetizar junto. Mas ela estava profetizando menina e eu concordei que era menina. É o papel de um pastor e um papel de uma amiga. Mas a curiosidade, a ansiedade. Quem não tem ansiedade? Quem que não fuça nas coisas do marido para ver se vai ter presente? Não, e a surpresa maior é quando não tem, né? Eu falo que quer fazer uma surpresa, eu já, não faça nada, que aí é surpresa. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não desespere. Isso é para você, mulher. Não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Vai acontecer mesmo. Eu tenho certeza disso. Eu oro a Deus para que eu tenha fé por mim e por vocês, mas é necessário que você tenha fé. É nos detalhes. A minha mãe, eu vou falando e vou lembrando, a minha mãe mora em frente à praia, mas ela mora no terceiro bloco, então o apartamento não é de frente à praia, e no primeiro andar. Eu saí de lá com 16 anos, que a gente mudou para o interior. Então, mais ou menos, porque a gente mudou para aquele prédio, ela mora lá até hoje. Quando eu tinha 8, 9 anos. E criança, adulto também, né? Eu ficava naqueles pré-apartamento que era frente assim para a praia. Eu falava, ai, como eu queria morar ali. Aí eu fechava os olhos, eu falei, ainda eu vou morar de frente para a avenida. De frente para a avenida. Deus só me pegou, da localização de Santos, me trouxe para Rio Preto. Aí eu morei num quarteirão da Avenida Bade Bacite, de frente para a avenida. Depois Deus me colocou lá atrás do SESEC, de frente para a avenida. Hoje eu moro de frente para a avenida. Eu tenho 50 anos. Tudo bem que não aconteceu com 50 anos. Mas o que eu sonhei, lá com quase 10 anos, aconteceu. O que você sonha? Eu dou exemplos assim, materiais, mas é o que você visualiza. Eu visualizei tanto a minha família sendo uma casa firme. Quando eu desenhei o Vitor, eu dou os detalhes, que é o pé e a orelha do Vitor, né? Mas eu sempre falei, Senhor, que eu tenha filhos temente ao Senhor, que sirva ao Senhor. E eu tenho filhos temente ao Senhor. Os seus filhos, você vai ter uma casa firme. Lute por ela. Lute orando, visualizando, visualize, feche os olhos, visualize a sua família sentada ao seu lado, seja pai, mãe, irmã. Você pode até falar, não, meu marido já vem à igreja, mas os seus filhos temente, louvando, não vivendo os padrões desse mundo. Visualize a salvação, uma casa firme na rocha que é o Senhor Jesus. Visualize e não deixe essa memória sair da sua mente. E declare, profetize, declare. Não se canse, não se canse, porque aparentemente está demorando.
mas vai acontecer, seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Ah, pastora, mas aqui está falando do povo de Israel, está falando da justiça que vai fazer contra a Babilônia, mas o povo assim, não importa, isso é para todas as palavras de promessa que Deus deixou na Bíblia, todas elas, e para a família será salvo e tu e tua casa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha que interessante que no versículo 4, né, que aí na outra tradução, na OL, fala, mas o justo pela sua fé viverá. Ele dá, porque Abacuque reclama, fala, reivindica, e aí Deus vem, fala das promessas, aí ele manda escrever, porque naquela época nem todos tinham acesso à palavra, então tinha que ser, e hoje você tem. E aí ele fala, vai demorar, não vai ser imediato, mas vai se cumprir mesmo. Então persevera. Aí ele fecha esse raciocínio, que quem vai viver isso é aquele que vai ter fé. Então, mais uma vez eu te pergunto, qual é a sua visão? A sua visão é bíblica? É clara? Você tem visão para o futuro? Você pensa no seu futuro? Você vive o presente, que quem só olha para o futuro anda distraído agora. Mas você tem a visão do futuro, só que você é a mulher de Provérbios 31 que não teme o futuro, porque você vive de dia e de noite orando, clamando, pedindo anjos a acampar ao redor. Mas você vive aqui, mas você tem visão de futuro. E a sua visão exalta o Senhor? Ou ele está fora da equação? Tenha visão clara para o seu casamento, para os seus negócios, para o seu filho, para toda a área da sua vida. Bom, eu separei pequenos versículos aqui, porque além de Deus mandar em várias passagens da Bíblia, escreva, eu quero te mostrar um pouco mais adiante depois, para a gente usar todos os nossos sentidos para ativar a nossa fé. Todo mundo fez o uso do mel? Ainda visualizou que a minha vida, o meu resto de ano será doce como mel? Amém, assim vai ser feito conforme a sua fé. Mas a frase, olhe e veja, aparece várias vezes na Bíblia. Gente, se fosse para eu viver muita coisa conforme o que o bispo, no início do casamento, né, que ele mesmo fala, eu era imaturo. Eu não vou falar que ele era imaturo em relação a pessoa, assim como pessoa, porque a imaturidade que ele carregava com si eram os ciúmes dele, mas no resto ele tinha muita maturidade. É mais a maturidade espiritual que cada um de nós vamos adquirindo com o tempo. Que eu falei do carro. E faculdade? Nunca que você vai estudar. Você acha que você vai para a faculdade sozinha? Eu sabia que eu não ia, mas não sei o que Deus ia fazer. Mas que eu acreditava que eu ia fazer, eu ia. Tanto que num determinado dia, que nem da máquina que eu estava falando para vocês, aquele dia o bispo acordou, sentou na frente da bispa e falou, eu não faço nada para Lili, olha a dificuldade que ela está, nenhum dinheiro para o tanquinho eu não tenho. A bispa mobilizou ele, o Osmar, foram para a loja e tal. E eu tenho certeza que foi naquela hora que eu tinha acabado de fazer oração. Não briguei, não pedi, não falei nada. É uma das coisas que eu aprendi em Deus, que quando eu calo, Deus fala por mim. Eu não me justifico, mas Deus me justifica. E eu tinha um sonho mesmo de fazer faculdade. E virou o ano, deu uns 5 minutos do bispo, eu quero fazer faculdade. Eu falei, tá, eu vou me realizar nele, né? Ele vai, eu não vou. Aí de repente vira para mim, você vai fazer comigo, viu? Que você vai me ajudar. E eu por dentro, yes. E nós fizemos, eu ajudei os 5 anos ele. Nós fizemos os 5 anos juntos.
É Deus ou não é? Será que depois de um tempo vivendo junto, que ele nem usa isso, foi para adquirir conhecimento, eu ainda uso para as coisas da igreja. Não é cumprindo? Será que não tem Deus nessas experiências? Quando foi para ter o Vitor, que eu queria tanto, não, vamos esperar 5 anos. Ixi, depois da máquina de lavar roupa, não tinha impossível. Verdade. Fazia 2 anos, eu não queria demorar muito. Deus mandou um vendedor de plano de saúde dentro da imobiliária. Um plano bom, um preço que ele fez, não era um plano barato, mas aí ele me ligava, e tal, tá caro, e aí eu falei, não sei, você resolve. Daí, ora, pede, e ele tirou todas as comissões dele, ele deu bonificação, ainda pagou a primeira carteirinha, ainda o vendedor tirou do bolso. É Deus ou não é Deus? Preparando para o Vitor vir. E depois a Bruna, né? Consequentemente a Bruna. Gente, se você entender, a oração de um justo move montanhas. É que tem muita coisa que a gente não pode ficar falando, né? Mas em detalhes. Deus responde em detalhes, e mesmo que certos detalhes não acontecer, mas Ele responde. Dentro de você tem que encher de fé e de força. Você fala, Senhor, eu estou clamando, não é nem para mim, mas Senhor, eu estou pedindo isso, e eu creio, e o que não for, o Senhor vai arrancar do meu coração. Mas tem hora que arde dentro de você, que você não consegue parar de orar. E tem coisa que é necessidade, tem coisa que é propósito, tem coisa que é necessidade que tem um propósito em cima. É o que eu falei, Senhor, da menopausa, tudo que uma mulher tem que sentir, eu estou sentindo. E o propósito é um só: ajudar outras mulheres. Não tem propósito nisso? Será que o que a bispa passou de enfermidade dentro da casa foi só para ela se aproximar de Deus? Sim, mas é o propósito de ajudar. Será que as dificuldades que o bispo passou em família, financeiro, ou o abandono que ele sentiu de paternidade, foi só para ele se achegar a Deus? Sim, mas foi para ensinar que Deus cuida do órfão, que Deus exalta e levanta o pequeno, para orar por você e te pastorear, e fazer você passar esse deserto e entrar na sua terra prometida. Então, em Jó, com a instrução, Jó 35:5, quem quiser tirar foto ou anotar, olha o que Eliú fala: olha para o céu e veja, contemple as altas nuvens em cima de você. Aqui Eliú estava mostrando a grandeza de Deus, enquanto Jó ficava falando, eu fiz isso, eu sou fiel a isso, isso. Realmente, Jó não negou. Eliú tirou ele do eu e falou: olhe para o poder de Deus, olhe para o céu. Quem que fez aquilo? O Todo-Poderoso. 2 Reis, onde o profeta Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos do seu servo, que ele pudesse ver os carros de fogo ao redor deles. Eles estavam ali mediante o inimigo, mas ele estava ficando com medo. Mas eles estavam sozinhos? Não, tinha um exército enviado por Deus para guerrear aquela batalha. Então que Deus abra os seus olhos espirituais, você vê, e que você veja que você não está sozinha. Pastora, só eu oro na casa, não tem problema, você e Deus é a maioria. João, onde Jesus instrui seus discípulos: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ele estava falando de uma seara de plantio, de uma colheita? Não, ele estava falando do evangelho. Ele estava ensinando, na realidade, os discípulos a abrir os olhos espirituais. Mulheres, olhe e veja. A família precisa de vocês, de mulheres fortes, mulheres que não reclamam, mas que clamam. Mulheres que não são feridentas, que não são amarguradas, que perdoam rápido. Será que todas nós... Deixa eu até desacelerar um pouco.
Será que cada uma de nós não tem uma queixa para fazer dentro de casa? Eu tenho. Todos nós temos. Todas. É alguma coisa que não te ajudaram, alguma coisa que não fez, alguma coisa que não te compreenderam. É isso mesmo. Na hora que você fica assim. Mas não é tempo de orar e glorificar a Deus. É tempo de orar, louvar. Essa fase vai passar. Aquele que passa, orando, chorando, vai voltar com alegria, com a sua colheita. Gênesis 15, 5, o versículo diz: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o instruiu. Olha agora para os céus e conte as estrelas se puder. Assim será a sua descendência. Poxa, Abraão não era o pai da fé? Ele estava dentro da tenda, ele não precisou sair ver. O que você está precisando ver? Uma aliança no seu dedo? Coloque, mas não coloca aqui nem aqui, tá? Se você está esperando um marido, vai achar que você está noiva ou casada. Coloca assim, ó. Senhor, eu estou colocando aqui para representar que eu estou casada. Mas não estou, aí eles vão achar que é um anel só. Veja, eu estou casada, eu estou casada, eu estou casada. Gente, parece que é vãs repetições, né? Porque a Bíblia nos ensina a não fazer as orações repetidas, mas são declarações. É a visão. Além de escrever, minha filha falou ainda que ela estava vestida da visão dela. Ela tem uma correntinha com 3 filhos aqui. Ela literalmente vestiu a visão dela. Quem que veste da visão? A gente tem mulheres aqui que foi provar vestir de noiva, já tinha até o enxoval do nenê. Isso é vestir da visão. É chamar as coisas que não são como se já fosse. Abraão precisou sair da tenda para ver. Não tem um filho, como? E Moisés, Números 13, Moisés enviou os 12. Dos 12 espias, só 2 tinham visão clara do futuro. Firmado nas promessas, quando voltaram, deram o relatório e sofreram as consequências desse relatório. Gente, quantas vezes, aqui até, na hora que a gente for entrar nos 5 sentidos, aqui eles pisaram, que é o tato, eles viram, e os 10 falaram que a terra era boa, mas o relatório foi negativo. E eles, além disso, eles sentiram o cheiro do lugar, ainda trouxeram um cacho de uva grande, que eles iam provar daquela uva, que é o paladar. Eles foram, viram e provaram, mas 10 não tiveram, você já sabe a história, mas 2 tiveram a visão boa. Por quê? Porque se Deus se agradar de mim, Ele vai me colocar. Então, quando eu falo que eu vivo na obediência do meu marido, mas a minha fé não. A Liliane é obediente, mas a minha fé é além. Porque cada um tem uma medida de fé, e cada um também utiliza a fé para certos lugares. Então, meu amor acima é para Deus, minha fé acima para Deus, minha adoração, e eu honro e respeito Ele, como cabeça do lar. Mas dos 12 espias, 2 enxergaram os gigantes, viram tudo que é bom, e tomaram posse, saiu de lá com a alma. Eu tomei posse, Deus se agradar, vão colocar mais 10. Deus prometeu, mas o gigante é mais forte do que Deus. Deus falou, mas nós somos como um gafanhoto. Não é sobre nós. Está entendendo que não é sobre nós? Não é sobre nós. É sobre Deus, as coisas que acontecem na nossa vida. Não é sobre a Liliane que dobrou o joelho e orou. É sobre a misericórdia dele que estava sobre mim, que usou a fé naquele momento, clamando, suplicando por ajuda, por socorro. E o meu papel é não recuar. Você que é
mãe, esposa, você que ocupa certas posições, não recue naquilo que você acredita, creia. Nós vamos mudar a cultura com a cultura de Deus. Nós temos que ser resilientes e batermos de frente, sim, mas não é bater de frente brigando, não, é mostrando a diferença. Mateus 25, 1 a 13, a passagem das 10 virgens, que a bispa falou agora recentemente, esse aqui é poderoso. Eram 10 mulheres, falando cristã, eram 10 mulheres cristãs, porque senão seriam as 10 virgens lá. Mas as 10 tinham visão de futuro? As 10 eram prudentes? As 10 se preparavam? Elas realmente esperavam? Não. Sabe aquele negócio que as pessoas não acreditam que o noivo vai chegar? Que não acreditam que vai acontecer? Quem acredita que as coisas vão acontecer, sempre estão na espera, em alerta, preparando e pedindo. E carrega o azeite. E você vê que você for olhar, que o azeite não podia acabar naquela candeia, igual no santuário, no tabernáculo. Tinha chama lá que não podia se apagar. Tinha que estar ligado de dia e de noite. É a mesma coisa, essa chama não pode apagar, você tem que viver por fé. Todos, mas pastora, como é isso? Como que eu não vou trabalhar? Vai, mas tudo que você fizer no teu trabalho é para honrar e glorificar a Deus. Está mentindo, não está glorificando a Deus, mas está sendo honesto, está glorificando a Deus. Ah, mas às vezes eu tenho que chamar a atenção de funcionário, eu tenho que corrigir alguém. Isso glorifica a Deus. É ter a liderança certa. Tudo que você fizer correto, de boa fama, que exalta o Senhor, Deus está aprovando. Você não vai gritar, você não vai ofender, você não vai chutar. Entendeu? Mas quem vive no Espírito vai agir com o Espírito. Eu sei, até porque a Bíblia fala de irá, mas fala para não pecar. Então, nós estamos sujeitos, como Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando alguém realmente tira do nosso sério, eu falo com todas as mulheres que eu já atendi. Respira fundo, tranca no banheiro, clama o sangue de Jesus 10 vezes, conta até 10, respira 10 vezes, aí você volta lá, você vai voltar outra pessoa. Porque literalmente é os primeiros 30 segundos. Se todo mundo se resguardasse nos primeiros minutos, quando acontece alguma coisa dentro de casa, não ia ter briga. Mas não, vem um com fogo e com a lenha. Aí, pega fogo a casa inteira. E Provérbios fala que onde não há fogo, a lenha se apaga. Então tem que separar o fogo da lenha. Se naquele momento você está sendo fogo, vai para o banheiro. Joga uma água no rosto, entra debaixo do chuveiro, faz qualquer coisa, mas não volta. Não briga. Esse é maravilhoso. Gênesis 30, 37 e 43. Jacó coloca galhos de choupo, amendoeira e plátano, que ele havia descascado e feito aparecer listas brancas nos bebedouros onde os animais iam beber, a fim de que as crias nascessem com manchas e malhas e assim formasse seu próprio rebanho. Todo mundo conhece a história de Jacó. E nessa passagem aqui, ele quer ter a vida própria. Ele ficou muito tempo ali com o sogro dele, Labão. E chegou um momento que ele fala, eu quero ir embora com a minha família, que tudo que me pertence. E você vê que a gente tem que literalmente seguir as direções de Deus. E Labão falou, não, fique, eu vou fazer teu salário. E ele fala o salário dele, que é os listrados, os malhados e os pretos. Mas já tinha no pasto, mas ele não sabia quantos tinha. E ele quis falar assim, vou pegar os mais feinhos, né? O Labão foi tão astuto, que ele pegou tudo e deu para o filho dele a 3 dias de distância. Olha aqui, que sogro bonzinho. Mas quando alguém tenta lesar a gente, vem o advogado, vem o juiz e julga a sua causa. Mas aí ele usou escrever a visão. Ele acreditou. Ele queria que as ovelhas olhassem o que tinha que nascer. E vocês sabem que o final da história é que nascia. E você vê que Labão sabia que a bênção de Deus estava ali na vida dele. E não queria que ele fosse embora por isso. Então,
Olha quantas passagens. Olhe e veja. Olhe e veja. Mulher, olhe e veja. Olhe e veja. O que você visualiza? Olhe e veja. Pastor, ultimamente nada. Então tira a contenda. Tira os olhos ruins. Para dessa mentalidade na sua cabeça. De autocomiseração, de amargurada, de rejeitada. Tira. O que foi, o que importa é daqui para frente. A sua visão está poluída porque a tua mente está poluída. Eu sou igual a você. A mente bombardeia. Sabe assim, vai demorar, não é para você, não querem. Não, chega, não saia. Repreende, expulsa, não, está tudo bem, vai dar tudo certo, está tudo certo. E cama. Pede uma mente sadia, pede um coração puro, olhos puros. E eu aconselho a você, eu peço pastora, todos os dias. Eu peço sabedoria a Deus. Eu quero ser uma mãe sábia, uma esposa sábia, uma pastora sábia, uma pessoa sábia. Mas por que todo dia? Porque eu preciso todo dia. Eu peço todo dia. E é um clamor dentro de mim. Eu não quero viver uma vida tola. Então, ore. O que você quer? Escreva a sua própria visão. O que você quer? Que tipo de mulher que você vai deixar aqui? Qual é o legado? Como você tem inspirado? Essas pessoas todos usaram a mesma fé, viveram o sobrenatural de Deus. Agora a gente vai ver as passagens que manda escrever. Eu não vou ver todas. Mas Êxodo 34, 27. Deus instruiu Moisés a escrever as suas palavras nas tábuas da lei. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Deus tem uma aliança conosco. Essa aliança alcançou as nossas vidas. E está escrito, olhe, veja e escreva. E o nosso padrão de vida é o padrão bíblico, então eu tenho que escrever. Isaías 38, o profeta Isaías foi instruído a escrever uma mensagem em um rolo, para que servisse de testemunha para gerações futuras. E agora, pois, vem e escreve numa tábua perante eles, e registra-o no livro, para que nas eras vindouras seja para sempre uma testemunha. Agora vamos pular, vamos lá em Daniel. Após ter um sonho e visões, o profeta Daniel escreveu o que viu para que fosse preservado. Pastora, eu tenho que escrever? Não que você tem que escrever, mas deveria, e você pode escrever. A gente sempre fala que todo mundo tem que ter o painel dos sonhos. Sabe por quê? Você esquece. Eu acho que quando a gente não esquece que está escrito nas tábuas do coração, tudo bem. Mas você tem que colocar, nem que for num lugar. Tem mulheres que colocam dentro da porta do guarda-roupa. Um coloca no corredor, você passa lá, põe as mãos e declara: eu profetizo na minha vida em nome de Jesus. Pega, tira a foto aqui do banco da igreja e coloca a sua família lá. Você que quer ficar grávida, vai lá, você viu que na foto tem, eu não fiz a da Bruna, mas eu vou fazer, mas tem a Kate, é uma foto preto e branco, grávida. Porque eu fecho meus olhos, quando a Bruna está no louvor, eu já olho ela aqui com o barrigão. É isso aí. Eu ainda olho assim, na hora que eu vi a da Kate, eu falei: nossa, em nome de Jesus eu vejo a Kate e a Bruna grávida em nome do Senhor Jesus. Visualiza, desenha. A pastora Mariana, na nossa reunião, ela falou que numa reunião que o bispo Maurílio fez, ele falou assim: tira foto, vai lá, unge o carro. Faz atos proféticos. Se você não tem foto, desenha. Ela falou que ali, a partir daquele momento, ela desenhou tudo. Mal, aqueles desenhos de criança, mas desenhava tudo. Eu já sou do grupo que olhava e veja. Eu preciso, quando eu estou orando, fechar os meus olhos e ver. E tem hora que fica um branco. Eu falo: não, Senhor, eu não quero uma tela em branco. Eu lembro uma vez que eu queria um carro SUV, e nesse dia eu falei: nossa,
eu creio que esse carro vai vir para a gente. Não deu uma semana. Veio para nossas mãos. E é na época que isso era quase impossível. Tem muita coisa, gente, que eu clamei a Deus e Deus respondeu. E visitar minha mãe, que era impossível ir sozinha ainda continua impossível. Se eu quiser visitar, eu posso ir quantas vezes eu quiser, eu só tenho que levar alguém. Mas isso é resposta de oração. Agora, eu vou compartilhar, não que isso vai acontecer, mas eu estou visualizando a minha mãe morando aqui em Rio Preto e servindo a Deus aqui junto comigo. Isso eu estou visualizando. E a coisa mais importante é a família. Quando eu operei o quadril, que eu fiquei de 2 meses, eu falo que esse ano está sendo um ano mais difícil para mim. Mas naquele momento eu vi o tanto que é importante a família. Por isso que eu falo que a gente nunca viveu tudo que tinha que viver, ainda tem coisas para acontecer, principalmente ministerial. Mas eu senti Deus me parando ali. E não tem como ser diferente, que não foi uma permissão de Deus, porque era para ter 15 dias só de muleta, e 15 dias se tornou 50 dias. E eu vi o tanto que é importante uma família. Eu já sabia que família é importante. Eu já sabia. E vocês são minha testemunha que família é tudo para nós. Família, igreja, família, família. Porque eu não tive apoio só da minha família, eu tive apoio da minha família, igreja. Mas vocês não sabem o tanto que eu me senti potente. E essa semana, ela falando para mim que ela tem pensado nisso e vim, e eu nunca forcei, porque tem que ser na hora de Deus e na hora que ela despertar essa vontade. E ela, dessa vez ela falou e falou sério. Então eu tenho que orar, colocar nas minhas orações para que aconteça na hora e da maneira certa. Porque ela só tem eu aqui no Brasil, né? Então eu sei que essa responsabilidade é minha. Está perto dos 70, quem tem que cuidar sou eu. E eis-me aqui, Senhor. Então, a gente sabe que Deus nos dá visões, que Deus coloca propósito, mas existem projetos e sonhos. Isso não está contra a palavra de Deus. A única coisa que você precisa fazer é consagrar. Olha o que Provérbios 16:3 fala. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo, gente, tudo. Deixa Deus ser o Senhor dos seus passos. Ah, pastora, isso é muita religiosidade. Não é. Deus tem que ir à frente de tudo. Sabe por quê? Quando ele vê que vai dar algo errado, ele vai falar, para, aqui não. E quando ele vê que tem alguma coisa errada, ele já vai lá, organiza tudo e faz, fica certo. Você pode ver todas as vezes, porque eu sou honesta e sincera, às vezes que nós não consagramos e não pedimos direção de Deus para tomar decisões, deu errado. E todas nós já fizemos um dia isso, várias vezes isso. A correria, às vezes, nos faz distrair. Então, tudo nós temos que consagrar. Tudo, o nosso dia, os nossos projetos, nossos sonhos, viagem, comer, tudo. Nós temos que colocar Deus em tudo. Não coloca, dá errado. E eu tenho certeza que Deus permite para mostrar. Filha, está sozinha. Vai falhar, você precisa da minha proteção. Deus tem planos para prosperar e dar um futuro aos seus filhos, que muitas vezes vão além de nossos próprios sonhos. Deus tem muito mais, muito mais. É que nem o que Deus fez na vida da dona Dirce, não foi só salvação, foi criar homens e mulheres, e não foi só os filhos, os netos. E os bisnetos vão vir nessa mesma processo de ser homens e mulheres de Deus. Atos proféticos através dos nossos sentidos.
Vamos falar primeiro da visão. Saia da tenda, veja a pequena nuvem, vai ver a terra prometida. Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão: deixa a sua terra, os seus parentes, a casa de seu pai, e vá para a tenda que eu lhe mostrar. Deus vai te dar visão, vai mostrar. Então ter atos proféticos. Coloque, desenhe, ou vai em algum lugar. Nós demos volta nesse quarteirão e profetizando a vitória da igreja. Como o bispo já comentou, não sei se acho que a bispa também comentou em um dos dias do jejum, que a gente caminhava e nem era rua aqui, era terra, e declarando e profetizando, e tem gente que é da igreja até hoje que lembra, e profetizamos, declaramos que esse terreno é nosso, e ele se tornou nosso. Primeiro, demorou, teve um processo, criou uma rua, depois teve um dono, aí veio, a gente alugou, aí veio o pior, que a gente ia ficar sem, e acabou se tornando nosso. Mas a gente visualizou. Audição, cante, ó estéreo, ouça o som da vida, toque o chofar, o som para o novo ciclo. O que representa esse som para você? Coloca lá um som do casamento, ou a vitória de alguma coisa, né? Você que é estéreo, cante, ó estéreo, coloque louvores, já louvando, glorificando, agradecendo a Deus pela sua vitória. E Elias disse a Acabe isso aqui, antes dele falar para o rapaz que estava com ele, para olhar lá que estava vindo. Olha aqui que Elias falou para Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Tinha chuva naquele momento? Ah, cadê a Adria? Aqui. Eu e a Adria, antes daquela tempestade, que 2 ligares aqui na terra será ligado nos céus. Tinha previsão de chuva para quinta-feira, né, Adria? E era um domingo, né? Eu falei, eu estava meio restinho de gripe, esse tempo seco. Aí eu não sei se foi eu ou ela que falou, mas vai chover. Eu falei, mas ainda no final de semana, né? Aí a gente deu a mão e falou, não, mas a gente declara, vai chover, pelo menos 3 dias, vai chover muito, e vai apagar essa poeira. Na hora que veio aquele vendaval, aquela chuva, eu lembrei dela e ela depois lembrou de mim, que a gente conversou. É isso, mulheres de fé, mulheres, elas se unem para isso, declarar e profetizar, concordar uma vitória com a outra. Aí nisso todo mundo foi beneficiado. Eu sei que ia chover, mas a gente trouxe a chuva para cá, né, para perto de nós. Audição, cante ao estéreo. Aí, Isaías, cante ao estéreo. Isso aqui você tem que ler todos os dias da sua vida. Você às vezes é estéreo na tua área profissional, o seu casamento é estéreo, a sua profissão, você fala, nossa, não vai, está amarrado. Cante, que você que nunca teve um filho, irrompe em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquelas que têm marido, diz o Senhor. Não importe a esterilidade da sua vida. Não sei qual é a área que é estéril. E não veio falar que não tem. Nós todos temos uma área que está estéril. Cante. Você vai dar o filho, você vai gerar o seu filho e vai acontecer. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram os seus chofares, Josué ordenou ao povo, bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. E é assim que nós temos que declarar a cada clamor, a cada proposta, a cada culto, declarar a vitória, salvação, cura, transformação, pagamento de dívida, tudo. Mas eu clamo a vocês, eu peço a vocês, ore pela salvação das famílias. Jesus está voltando. Nós temos que clamar com toda a força da nossa vida a salvação de almas. Não só dos familiares, mas salvação de almas. Tato, Pisa. Eu já vi vários jovens aqui querendo entrar em certa faculdade, e lá ungir, vai ungir aquilo que você quer possuir. Usa, pisa no lugar.
O olfato, o cheiro das águas, vamos, sinta a memória olfativa, sinta o cheiro que levou sua mente para o lugar. Eu achei interessante que na reunião a pastora Mariana falou, pega uma roupa de nenê, coloca a mamãe e bebê, cheira lá, traz a sua memória, faz isso, vocês querem ter filho, traga, vai lá, pega a foto no seu celular, coloca no dia do teu casamento, aprovação de algum concurso, um negócio, traga existência, sinta cheiros. Use os seus sentidos, governe-se tudo voltado para o Senhor e para a vida que você quer. Paladar é fazer uso do mel. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde flui leite e mel. E eu quero que você se coloque de pé. Eu sei que eu falei muito rápido, muitas coisas. Eu teria muito mais testemunhos para contar. Eu lembro que eu já falei assim recentemente sobre o telão. Às vezes você quer mais do que as outras pessoas. Tem coisas na nossa vida que às vezes você quer mais do que o outro que está próximo a você. No trabalho, em casa, no casamento, família. Por isso que é importante que 2 ligares aqui na terra serão ligados nos céus. Correto isso? Que 2 ligares aqui na terra serão ligados nos céus. Mas na Bíblia tem resposta para tudo. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Se eu não tenho ninguém para concordar comigo, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Mas você sempre tem, às vezes quem está no dia a dia com você não está concordando. Respeite. Às vezes não é só a fé, mas não é o desejo. Às vezes você deseja mais. Mas você pode chegar na igreja e falar para um obreiro, presbítero, um pastor, pastora, só concorda comigo. Porque tem planos que a gente não conta para ninguém. Tem planos que você pode, não, é um negócio que eu preciso fazer. E vai vir um homem ou uma mulher de Deus e vai concordar e vai ligar ali na terra. Mas, se você tem algo que ninguém quer concordar, repita comigo, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu creio nisso. Fala comigo, eu creio. E eu tomo posse desta palavra. Eu sou essa justa. Você crê nisso? Então, toda vez que você dobrar o joelho, toda vez que você levantar um clamor, lembre-se que você e Deus é a maioria. Há dias que você vai estar cansada, mas mesmo assim você vai orar. Porque naquela fraqueza que sai a verdadeira fé. Você sabe quando está doendo, não é quando você está brava e revoltada, não. Quando você está brava e revoltada, a fé não funciona. Mas sabe quando dói, e você vai nos pés do Senhor e fala, Senhor, está doendo, eu creio que o Senhor pode me tirar desse cativeiro, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, eu sei que o Senhor pode conceder. Envia anjos, dê o seu sim. Quando você rasga, porque hoje a gente não rasga as vestes, mas a gente rasga o coração. Se você ainda não teve esse momento diante do Senhor, você precisa ter. No passado se rasgava as vestes, a gente rasga o coração. Você expressa a fé. Quando chega alguma mulher para falar comigo, e eu sinto que a dor, eu só fico olhando. Eu vejo a dor assim por cada expressão. E eu falo, deixa doer. Agora vai lá perante o Senhor, eu oro com ela antes de sair. Deixa doer.
É quando dói que você expressa fé, porque Deus não rejeita a oração de um justo. A gente tem a passagem da viúva do juiz Enico, e a gente tem a passagem que o filho pedindo pão, o pai vai dar uma pedra, e ele fala que ele é melhor que um pai. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso justo juiz. Ele é o Todo-Poderoso. Você orando ou não orando, Ele tem poder. Você acreditando ou não acreditando, Ele é ilimitado. Então você vai sair de ser os 10 espias e você vai se tornar os 2 espias. Você não vai ser as 5 virgens insensata, e vai ser as 5 virgens sensatas. Você tem que ter azeite todos os dias da tua vida. Você tem que se alimentar. Sabe por quê? Que no início do meu casamento, eu falo com muita sinceridade, com muita humildade, com muito amor no coração. Fases da minha vida inicial do casamento, o bispo me colocou num pedestal, mas ninguém tinha acesso a mim. Eu me senti muitas vezes só. Eu só tinha Deus por mim. Só Ele. Mas é ali que eu aprendi a olhar só para o alto. E li a Bíblia, e li a Bíblia. Então, muitas vezes, muita gente não me ensinou a orar. Eu aprendi muitas coisas com ele e com a família. Expulsar, repreender, mas a oração que move montanhas foi a palavra. Sabe quando fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, eu falava, Senhor, é essa fé que eu quero, que essa semente cresça em mim, e essa semente é isso aqui, ó. Quando você pede uma coisa e depois lá na frente você desanima, você não está declarando, a visão não é bíblica. E para acontecer ela tem que ser bíblica. Crer quando tudo está correndo bem, ok, é fácil. Amar quem te ama é fácil. Amar quem te odeia é fácil. Ajudar quem te critica é fácil. Continuar crendo quando tudo parece perdido é fácil. Escrever a visão é fácil. Não é fácil não. Não estou mandando você ir lá, automático. As coisas não são feitas automáticas não. As coisas são feitas com propósito, com fé, colocar a tua alma ali. Colocar a tua alma. Eu quero que agora você feche os seus olhos. Sabe que neste momento é você e Deus. É você e Deus, mulher. Alguns períodos da minha vida, quando eu fiquei sem carro, eu ia lá na garagem, no lugar do meu carro, eu visualizava, eu falava, Senhor, eu profetizo que ainda este mês, este veículo vai estar aqui. Quando vem notícias negativas, para te entristecer, para desanimar, eu falava, não, Senhor, se isso vem do Senhor, o Senhor vai brotar no meu coração, mas se não vem, meu Pai, o Senhor vai mudar, o Senhor vai arrancar, meu Pai, ninguém vai mudar os seus planos que o Senhor tem na minha vida, porque eu creio. Eu creio. Se a pessoa que está comigo do meu lado não acredita como eu acredito, mas eu creio. Eu creio na transformação do meu familiar. Eu creio na libertação do vício. Eu creio na libertação, na cura de enfermidade. Eu creio na restauração de casamento. Eu creio. Eu falava para o Senhor, eu creio que o Senhor vai preparar um homem de Deus para minha filha. Eu creio que o Senhor vai preparar uma mulher de Deus para meu filho. Muitas vezes meu filho não cria que tinha alguém aqui na igreja, mas eu cria.
Eu cria. Mulher, tenha fé para você e para sua família. Erga na fé. Se levante com fé. Não desanime. Não deixe as circunstâncias tomar tua mente, teu coração, tua boca. Não declare coisas negativas. Não declare, não possua a sua circunstância. Não é o hoje. Deus vai dar o fim que você espera. Deus vai dar o fim que você espera. Você almeja tanto fazer algumas coisas, ser dona de negócio. Você quer um casamento de paz. Você quer alegria. Você quer tanto que a tua empresa cresça. Você quer tanto viver do seu trabalho. Creia. Eu quero que neste momento você visualize. Qual é a sua visão? Qual é o seu sonho? O que Deus te chamou para fazer, você ainda não iniciou. Olhe e veja. Mas é ver com os olhos fechados. Olhe e veja. Contemple a glória do Senhor. Olhe e veja. É a salvação. É a cura. É a libertação. É um milagre. Milagre da cura, milagre da libertação. Vícios, drogas. Uma transformação. O seu negócio fluindo. Você quer paz? Você quer o teu diploma? Você quer se achar? Você quer se encontrar? Você quer seu casamento? Você quer que seu pai e sua mãe se converta? Ou que eles vivam bem? Visualize. Visualize. É tarde de rompimento. É tarde de você começar a fechar os olhos e acreditar. A Bíblia fala: onde não há visão profética, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. E Isaías fala: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Faça o Senhor, olha aqui que Salmo fala. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você o desejo do seu coração. Eu vou ler de novo. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração. O Senhor tem que ser a base da sua fé. O Senhor tem que ser a sua raiz. Enraize a sua esperança no Senhor. Não espere em governos, não espere nos seus patrões, não espere em promessas de homens. A sua esperança está em Deus. Então, não abra os seus olhos. Veja e visualize. Visualize a sua vitória. Tenha uma visão clara. E seja claro com Deus. Fale com Deus. Ore a Deus. Apresente suas firmes razões. E fala para Ele: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Basta uma palavra do Senhor, que tudo será materializado. Senhor, quita a dívida. Senhor, traga de volta o meu filho, traga de volta a minha filha, traga de volta meu marido, Senhor. Meu Pai, restaura, restitua, promova o teu poder na minha vida. Eu creio. Enxerga, mulher. Enxerga. Tenha uma visão clara. Tenha uma visão clara, é para você. Você que está falando que essas palavras não é para você, é para você sim. Deus tem melhor para você. Possua no teu espírito. Se levante na fé. Ouça a voz do Senhor nesta tarde. Ele fala: creia, creia, peça que eu te darei. Te darei além do que você está imaginando. Eu te darei o fim que você espera. Creia, creia. Fale com Deus.
O impossível é não acontecer. Aleluia. Aleluia, Senhor, eu creio. Eu creio. Eu escrevo a visão, Senhor. Eu escrevo. Eu visualizo. Eu olho para o alto e vejo primeiro, Senhor, o teu poder. Eu olho para o alto e vejo o teu poder. Eu possuo as suas promessas, Senhor. Eu possuo as suas promessas, Pai. Vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Aleluia, Senhor. Vou me Aleluia, encher Senhor. de sonhos. Não desanime. Repreenda esse sentimento. Repreenda esses pensamentos negativos. Repreenda. Repreenda, creia, visualize, visualize grávida, visualize casando, visualize formando, visualize, visualize teu marido entrando naquela igreja, visualize, visualize. Você que é solteiro e que quer casar, visualize, visualize, creia, creia, se vista da sua fé, vista-se da palavra, escreva a sua visão no seu painel, na sua mente, no seu coração, creia, 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 o impossível vai tornar possível, em nome de Jesus, Senhor. Restaura sonhos que foram perdidos. Clama, clama, declare, profetiza, fala ao Senhor, rasgue o seu coração perante o Senhor, Ele está aqui, aleluia, aleluia, creia, aleluia, Machuriane canta laias. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, louvado seja o teu santo nome. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe, mulheres, ser a diferença no mundo, numa época que as pessoas não sabem lutar, que não acreditam mais. Para ser diferente, para viver diferente, tem que fazer diferente. Não recue, não se dê por vencida. A última palavra do Senhor, é Ele que governa as nossas vidas. Ele é o seu Deus. Ele é todo poderoso, Ele tem misericórdia, Ele tem colocado desejos e visões na sua vida, e você tem abandonado. Não, Deus é acima deste mundo. Deus, Ele é a maior autoridade, a palavra dEle é a maior lei. Não seus governantes, seus pais, seu marido, pessoas que estão acima de você, não. A última palavra é do Senhor, e eu creio, e eu quero orar com você agora, mas eu te dei esses minutos para rasgar o seu coração. Não fique com o coração endurecido, não duvide, não duvide. Tem gente duvidando aqui, não duvide. Hoje você tem que fazer uma risca no chão e falar: chega para a inconstância, falar chega para a incredulidade, falar chega para a mesma vida, falar chega para a esterilidade, falar chega para a solteirice, falar chega para a escassez, falar chega para o cansaço, chega para as brigas. Fale chega. Hoje eu coloco uma risca no chão e eu possuo a minha vitória. Em nome de Jesus, creia, creia, deixe isso crescer dentro de você. A sua vontade de vencer, a sua fé tem que ser maior do que esses problemas. Não se frustre, não seja uma mulher frustrada, amargurada. Não, enche o seu coração de fé. Senhor, eu quero entrar em oração com essa mulher agora, Pai. Senhor, eu quero unir a minha fé com a fé dela.
Senhor, eu fecho os meus olhos carnais, eu abro os meus olhos espirituais. E eu quero orar como Eliseu orou, Senhor. Abre os olhos espirituais dessas mulheres. Vai passando o colírio santo, o remédio santo. Cura a visão. Cura a visão, tira a visão carnal e coloca uma visão espiritual. Abre os olhos dela, que ela veja a transformação do lar, que ela veja a salvação dos familiares, que ela veja, Senhor, o milagre acontecendo. Essa mulher que está enferma, que ela veja ela curada em nome de Jesus. Senhor, as dívidas pagas, Senhor, as negociações, as promoções, não sei o que ela está visualizando, mas Senhor, que o milagre aconteça, que o milagre aconteça, que o milagre aconteça. Eu visualizo com ela, eu vejo a vitória dela, eu vejo muitas vindo contar o testemunho para exaltar o nome do Senhor. Eu quero que você, eu sei que aqueles que estão na frente não tem banco, mas coloca a mão na poltrona da frente. Você que está aqui na frente, coloca a mão na poltrona e declare. Coloque a mão numa poltrona só, não tem problema, mas declare. Fale o nome dos familiares. Eu declaro: pai, mãe, irmã, marido, filho, filha, genro, nora, sogro, sogra. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, a conversão, a transformação, a salvação. Eu declaro, Senhor, mesmo que não seja nessa igreja, mas eu declaro eles se entregando o caminho ao Senhor, confiando, batizando, fazendo a profissão de fé, declarando que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu concordo com essa oração, meu Pai. Eu declaro que esses familiares, esses entes queridos, na casa do Senhor, salvos, entregando, um homem e uma mulher de Deus transformados em nome de Jesus. Você que quer ficar grávida, coloca a mão na barriga. Coloca a mão na barriga, mesmo que você não é casada, você que quer ter filhos. Você vai fazer esse ato de fé. Ato de fé. E você vai visualizar. É tarde de milagres. Eu tenho certeza, o Espírito Santo está aqui. E Ele vai fazer conforme a tua fé. Você vai falar assim: pastor, eu não sou nem casada. E eu declaro e profetizo na sua vida que você vai casar. Você vai conhecer seu marido esse ano. Eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, passa do teu sangue, da cabeça para dos pés dessas mulheres que querem engravidar, conceber um filho. Senhor, que ela sinta o toque do teu Espírito Santo neste momento agora. Senhor, eu declaro que este ventre seja aberto, que gere filhos espirituais, filhos biológicos e filhos para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, eu consagro esse ventre e eu já consagro essa criança ao Senhor. É o que nós declaramos, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Agora estenda as suas mãos para a sua casa ou para a sua empresa. São atos proféticos, são atos de fé. Há poder nas suas palavras. O que dois ligares aqui na terra será ligado nos céus. E nós vamos ligar e concordar. Declare paz, que vai ter paz, que vai ter união, que vai ter salvação, que o Espírito Santo do Senhor vai reinar na tua empresa e na tua casa, no teu local de trabalho. Aquela perseguição no seu trabalho, ou Deus vai mudar a pessoa, vai arrancar ela daquele lugar. Essa é a nossa fé. E você vai receber promoção, você vai fechar mais negócio, porque o vinho novo ficou para o final, e nós estamos à reta final do ano. Então você vai beber desse vinho novo que ficou para o final. Senhor, eu oro com esta mulher agora. Senhor, eu oro. Vai no trabalho dela, vai no lar dela, que seja um lar de paz, um lar de união, um lar que reflete a glória do Senhor, que haja paz entre os familiares, entre pais, filhos, Senhor, entre o casal. Meu Deus, que a paz do Senhor venha reinar. Eu declaro a bênção do Senhor, que haja união, cumplicidade,
que o cântico da mulher estéril esteja naquele lar e vai no local de trabalho, Pai. Pessoas que estão sofrendo perseguições, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não têm fechado negócio. Senhor, dê força, dê ânimo, coloca o teu espírito, coloca anjos naquela empresa agora, Senhor. Coloca anjos naquela empresa agora. Senhor, tira do ímpio e coloca na mão do justo. Senhor, arranca do ímpio e coloca na mão dela, que a partir desse mês, que ela vai ver, meu Pai, milagres, negociações irão acontecer. Vire para mim agora. Erga as mãos. Senhor, é tarde de visão. É tarde de visão. Como o Senhor me ensinou há anos atrás, visualizar, ver a glória do Senhor. Eu quero abençoar essas mulheres, meu Pai, desde adolescente até as senhoras mais velhas, porque a Bíblia fala que os velhos sonharão e que os jovens terão visões. Então, meu Pai, sonhos, visões aconteçam aqui nessa tarde. E eu creio, porque não tem impossível para o Senhor. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu quero concordar com a sua vitória. A oração que você fez aqui nessa tarde, neste lugar, aquilo que você visualizou na sua mente, a transformação do seu lar, a transformação do local de trabalho, aquilo que estava adormecido, você que não acreditava mais, mas que a partir de hoje, você vai escrever a visão, você vai acreditar, você vai declarar, você vai possuir, porque Deus está te dando direção. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu concordo. Vem, pastoras aqui na frente, vem concordar, vem aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós, mulheres de Deus, nós obreiras, pastoras, nós queremos concordar com você, mulher. Eu sei que continue com os braços erguidos. Eu quero que você acredite. Vai estar saindo unção deste altar. Vai sair unção dessas mulheres. Concorde comigo. Eu quero declarar. Eu quero declarar. Fogo dos céus está caindo neste momento agora. Está consumindo todo o mal. Eu creio. Eu creio. O teu milagre está chegando. Eu concordo com a tua vitória. Eu concordo com a tua vitória. Eu vejo o teu milagre, o milagre da igreja. Eu profetizo o impossível tornando possível, o sobrenatural se tornando natural, normal na tua vida. Eu declaro, você que é solteira vai casar, que você que é estéril vai ter filhos, o teu marido será transformado, o seu lar será transformado, o teu local de trabalho será transformado. Eu declaro, nós concordamos, repitam comigo, nós concordamos com esta oração. Nós ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Eu creio. Fecha as mãos, falei, eu creio. Eu tomo posse da minha vitória. Aquilo que eu visualizei vai acontecer. E eu vou testemunhar. Porque o nome do Senhor será glorificado. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória.